Agora nós vamos acompanhar um pouco da história de Itajaí, como a cidade surgiu e quem foram os colonizadores do município, que hoje completa 152 anos. Farley Serri. Rio que corre sobre as pedras ou Rio dos Taiás, duas versões para descrever a origem do nome da cidade. A mais aceita e difundida é a primeira. São 152 anos de emancipação político-administrativa, mas a história é milenar. Itajaí se caracteriza principalmente por ter sido ocupada, ter sido desenvolvida pela contribuição de vários elementos fundadores que se estabeleceram, que foram se estabelecendo aqui ao longo do tempo, né? Em primeiro lugar, os indígenas, que já há mais de 1000 anos ocupavam essas terras, sobre os quais pouco se fala, né? No século XVII, João Dias de Arzão, que passou por essas paragens como um bandeirante à procura de ouro e índios, nada tendo encontrado, foi-se embora. Em 1820, Antônio Menezes Vasconcelos Drummond fundou uma colônia no bairro Itaipava, apenas permaneceu por 1 ano e meio e foi embora, mas deixou alguns resquícios dessa colonização naquele local. Itajaí era o ponto de passagem entre a capitania de São Paulo com o sul do país. No século XVII, muitos aventureiros buscaram riquezas minerais. Em 1820, Antônio Menezes Vasconcelos Drummond, brasileiro de origem francesa, criou a primeira colônia na Itaipava, onde hoje é o quilômetro 12. Durou apenas 1 ano e meio. Com a vinda do português Agostinho Alves Ramos, em 1823, a história de Itajaí começou a mudar. Estamos no centro de Itajaí, Igrejinha Velha, Rua Lauro Miller. Itajaí surgiu oficialmente a partir desse ponto, com a vinda do português Agostinho Alves Ramos. Você passa por essa rua Lauro Miller e não percebe que onde tem um restaurante hoje foi a casa do comerciante, que a partir desse momento começou a expandir a cidade, com a construção da igrejinha, que na época era de madeira. Agostinho tentou organizar uma comunidade no mesmo local onde Antônio de Menezes já havia tentado, mas a cidade sempre girou em torno do porto, e foi a partir do comércio de Agostinho na rua Lauro Miller, que abastecia quem usava o porto de Itajaí para partidas e chegadas, que a cidade começou a crescer. Outras famílias importantes começaram a chegar, como a Aceburg, Malburger, Conder e muitas outras. Em 1824, então, Agostinho Alves Ramos cria a primeira capela em Itajaí, né? Começa com uma atividade comercial muito importante para o desenvolvimento da cidade posteriormente, né? Funda o distrito em 1831 e começa, a partir da chegada de Agostinho Alves Ramos, então, a se formar uma póvoa, um povoamento, que dá origem ao município de Itajaí. Não existe um consenso entre o nome de um fundador da cidade. O que podemos afirmar é que Antônios, Agostinhos, Marias e Josés foram homens e mulheres que, com braço forte, construíram uma cidade que dá orgulho de chamar de nossa. Itajaí, uma cidade de todos. Amigo sincero e